Muito bem, pessoal, estou fazendo esse vídeo para falar hoje sobre um assunto oportuno, principalmente para a galera que está começando aí a fazer projetos estruturais. Vou tratar de forma rápida e objetiva sobre esse assunto. Então, eu quero falar hoje de quando é necessário colocar contraventamento na estrutura metálica. Esse questionamento ele é válido principalmente quando a gente está fazendo uma estrutura metálica que não tem uma altura de pilar tão grande. Então, às vezes surge a dúvida: será que eu tenho que colocar um sistema de contraventamento? Ou eu posso fazer essa estrutura sem um sistema de contraventamento igual a esse aqui? Para responder esse questionamento, eu fiz aqui essa pequena estrutura metálica, sem sistema de contraventamento, somente uma contenção de pilares aqui no meio, e eu vou falar um pouco como essa estrutura se comporta sem esse sistema de contraventamento. A gente percebe que é uma estrutura que tem bases engastadas, tem carga na lateral e tem carga para baixo também. E ao fazer o cálculo dessa estrutura, eu quero destacar aqui dois pontos. Primeiro, os deslocamentos que ela sofre, onde aqui os deslocamentos estão em milímetros, e aqui os momentos em kN vezes centímetro. Então, desse lado a gente tem aqui os deslocamentos e desse lado os momentos fletores sofridos pelos perfis. E muitas vezes, por exemplo, a galera que está iniciando, ela faz um cálculo de estrutura e ela dimensiona aqui os perfis e fica tudo ok, né? Os perfis eles aguentam os carregamentos. Então surge a dúvida, será que eu preciso colocar sistema de contraventamento ou não? Então nós temos aqui as intensidades dos deslocamentos, as intensidades dos momentos, e colocando agora um sistema de contraventamento em X nessa estrutura, é a mesma estrutura, a mesma carga, com o sistema de contraventamentos em X. Ao fazer o cálculo, a gente vê, primeiro, uma diferença na intensidade dos deslocamentos. Então, na estrutura anterior, a gente tinha deslocamentos chegando aqui a 4 milímetros. Essa aqui já caiu para menos de 1 milímetro. E reparem que o gráfico de momento fletor mudou bastante também. E reparem principalmente na intensidade dos momentos fletores, como eles estão muito menores. Tá? Nesse ponto aqui, por exemplo, a gente tem um momento de 773 kN vezes centímetro. Aqui em uma das bases, um momento de quase 2.000 kN vezes centímetro. Já com o sistema de contraventamento, aquele mesmo ponto caiu para 312, onde do outro lado a gente tem 426, que é uma diminuição significativa do momento, e na base uma diminuição de quase 4 vezes no momento de reação maior. Agora, um comentário para a galera que está começando. Por que o pessoal às vezes acha que não precisa de contraventamento em uma estrutura pequena? E às vezes até não precisa mesmo, né? Principalmente quando o pessoal da mecânica está fazendo estrutura para máquinas, onde vai ter grandes cargas em pequenas dimensões. Mas muitas vezes o pessoal faz um projeto estrutural e esquece de colocar corretamente as cargas. E principalmente esquece de colocar cargas horizontais. O pessoal que está começando tende a achar que estruturas metálicas só tem carga para baixo. Tá? E essas cargas horizontais elas provocam deslocamentos, elas provocam intensidade maior de forças de um lado da estrutura e menor do outro. E principalmente provocam uma diferença de esforços entre um lado e o outro da estrutura. Além do que, o pessoal às vezes dimensiona os perfis por softwares, por exemplo, como Inventor e SolidWorks, que são softwares que o pessoal usa, principalmente o pessoal da mecânica, né, para fazer projeto mecânico. E nesses softwares, os módulos de estrutura metálica não se calcula ligação. O pessoal esquece das ligações da estrutura metálica. Tá? Esquece aqui de dimensionar corretamente, né, de verificar os esforços nos pontos de junção. Então, quando é necessário você colocar contraventamento na estrutura metálica? Eu vou responder essa pergunta listando aqui algumas vantagens. A primeira é que diminui os deslocamentos da estrutura. Então, se a sua estrutura, quando você calcula, está dando um deslocamento muito alto, ao invés de você aumentar a bitola dos perfis, muitas vezes é mais vantajoso você fazer um sistema de contraventamento. Porque os sistemas de contraventamento são de perfis mais esbeltos, pois eles só absorvem cargas de tração e compressão. E a resistência dos perfis à tração e compressão é muito maior do que quando você tem um perfil que tem geração de momentos fletores nos seus esforços. Segunda vantagem, segundo ponto onde você tem que colocar sistema de contraventamento, é quando as suas ligações estão sendo muito exigidas. Então, quando você coloca um sistema de contraventamento, você diminui os esforços nas ligações da estrutura metálica. O terceiro ponto é para aliviar os momentos de reações nas bases. Então, quando você tem um sistema de contraventamento, conforme a gente viu ali atrás, os momentos de reação nas bases caem também drasticamente. Você faz com que as cargas que cheguem até as fundações sejam mais cargas de compressão, cargas axiais, e menos cargas de momentos fletores. Eu deixei aqui separado também dois tipos de contraventamento que eu mais uso, né? Eu atuo mais com estruturas metálicas industriais, então eu faço bastante contraventamento em X quando eu quero diminuir os deslocamentos e principalmente aliviar carregamentos nas ligações. Já esse outro sistema aqui de contraventamento eu uso bastante porque ele alivia também o carregamento nas ligações, mas ele consegue ainda diminuir o momento fletor máximo na minha viga. Tá? Então, quando eu tenho carga muito alta na viga, eu também muitas vezes utilizo esse sistema de contraventamento para que essas barras na forma de tração e compressão absorvam parte dessa carga e aliviem o carregamento na viga.
Para encerrar, as desvantagens de você colocar esse sistema é que aumenta o custo e aumenta o tempo necessário de fabricação. Lembrando que isso aqui é uma figura apenas para mostrar 2 tipos de sistema de contraventamento, existem outros, mas é claro que se você for fazer uma estrutura igual essa aqui, onde é um edifício, vai ter que ter sistema de contraventamento, até porque senão ele vai se deslocar tanto que ele não vai passar nos critérios de norma nenhuma. Então você coloca contraventamentos quando, ao fazer o cálculo estrutural, você nota que a sua estrutura está tendo bastante deslocamento e bastante esforços nas ligações e nas bases. Ou até mesmo você coloca um contraventamento para aliviar carregamentos em outros elementos estruturais. Então, mesmo se a sua estrutura metálica for pequena e você notar esses sinais nelas, muitas vezes, ao invés de aumentar a bitola dos perfis, compensa mais você fazer um sistema de contenção e contraventamento eficiente